Depois de muito tempo, estamos de volta com a Avel aqui no canal, pessoal. Esse daqui é o Avel G1750 MUV. E a configuração que eu trouxe para vocês, eu escolhi a dedo para bater de frente aí com os notebooks mais potentes que a gente tem no mercado brasileiro, né? O Lenovo Y540, o Dell G5, o Acer Helios 300, o Samsung Odyssey 2, enfim. Vamos ver se eles conseguem aí bater de frente com essa máquina aqui. E aqui vamos para a configuração de hoje, pessoal. Aqui a gente tem um i7 9750H com 16 GB de RAM em Dual Channel, uma GTX 1660 Ti, um SSD de 512 GB e uma bela tela de 17 polegadas e 144 Hz. Que por acaso é uma das melhores partes desse notebook. Primeiro porque quase ninguém vende telas de 17 polegadas aqui no Brasil, né? E ainda mais uma tela de 17 polegadas e 144 Hz. E segundo, pessoal, porque eles usam um painel muito bom. O tempo de resposta é abaixo da média, o contraste é alto, ela cobre quase 100% da escala sRGB e o brilho também é acima da média. Ou seja, é uma tela muito boa tanto para jogos como para uso profissional. E quem tem medo, pessoal, de telas de 17 polegadas porque vai ficar grande demais e tal, fique tranquilo, porque aqui a gente tem 17 polegadas, mas esse aqui é um notebook com bordas finas, então ele vai ficar com quase o mesmo tamanho de um notebook de 15 polegadas com bordas normais. E mesmo sendo uma máquina maior, o peso não fica muito longe em relação a outros notebooks de 15 polegadas. Ele pesa só 2,5 kg. E no caso desse modelo em específico, a gente tem um corpo em plástico, ou seja, o acabamento, pessoal, é mais custo-benefício. Então não espere aqui algo super refinado, tá? Mas a Avel também tem outras configurações com corpo em alumínio, caso você prefira. O bom dessa cor em específico é que ela deixa muito pouco marcas de dedo, né? Para quem não gosta de ficar limpando o notebook o tempo todo. E apesar de ser em plástico, eu não senti que ele flexiona muito, pessoal. O único local que ele flexiona mais assim que eu senti foi no centro do teclado. A única coisa que me incomodou em relação ao corpo dele foram as quinas, que elas são um pouquinho afiadas. Então se você encostar sua palma da mão nas quinas desse notebook aqui, vai incomodar um pouco. Ano passado eu testei o G1750 com teclado mecânico, mas esse ano a gente tem aqui um de membrana, tá, pessoal? Pessoalmente eu nunca curti muito teclados mecânicos em notebooks, tá? Eu sempre preferi mais de membrana mesmo. E realmente eu curti mais esse teclado aqui do que o teclado mecânico deles, tá? Mas é uma questão assim também bem subjetiva, pode ser que vocês gostem. As teclas são um pouquinho bambas, mas são altas o suficiente para você ter aquela sensação que você não está batendo seus dedos no nada, né? E as teclas também têm uma pequena sensação de clique quando elas afundam completamente, que para mim é a medida certa para um teclado bem confortável. E para quem curte, o teclado é RGB, então você pode customizar as cores, né, e os efeitos, e ele é padrão brasileiro. O touchpad não é dos maiores, mas tem uma textura bem legal e um clique também bem legal, pessoal. Ele suporta os drivers de precisão do Windows também. O único ponto que eu não gostei muito aqui é que eu achei ele um pouquinho solto quando você toca ao invés de clicar, né? Ele mexe um pouquinho quando você faz isso. Por fim, vocês têm aqui a opção de desativar o touchpad tocando 2 vezes no canto dele. Isso é uma funcionalidade bem legal para quem joga muito, né, e não quer que o touchpad acabe atrapalhando durante o jogo, né, quando você bater a mão assim sem querer ou algo do tipo. Por dentro a gente tem 2 slots de RAM e também 2 slots M2. Um slot M2 é híbrido e o outro é compatível apenas com o padrão PCI Express. E também existe a possibilidade de você adicionar um HD aqui, caso você já não compre ele com HD, tá, pessoal? E também existe a opção de você comprar uma bateria com capacidade maior. Mas lembre que caso você compre uma bateria de capacidade maior, com a Avel, você perde a possibilidade de adicionar um HD. E outra coisa muito legal é que a Avel não tira sua garantia caso você resolva fazer algum upgrade por conta própria. Na conectividade, esse aqui é um notebook muito bom para quem gosta de trabalhar com vários monitores. Aqui você tem 2 mini DisplayPorts e uma porta HDMI. E além disso, a gente tem a porta do fone e do microfone separadas, uma porta USB 2, 2 portas USB 3, uma porta de rede e uma porta USB-C que não é Thunderbolt. Por fim, pessoal, a gente tem aqui o leitor de cartão de memória, que infelizmente não é de alta velocidade. Ele fica limitado a uma transferência de 27 MB por segundo, que não é muito legal para usuários profissionais. O som eu achei bem melhor que o do ano passado. O grande segredo aqui, se você tiver paciência, é dar uma mexida no software da Sound Blaster que vem com ele para ter resultados melhores. É uma pena que mesmo tendo um subwoofer, ele não tem muitos graves. E os alto-falantes ficam localizados na parte de baixo,
mas apesar de tudo isso, ele tem um volume razoável e uma qualidade ok no geral. Na bateria ele não vai tão bem, né? É natural que notebooks que têm uma tela de 144 Hz, né, e ainda 17 polegadas e ainda um brilho mais alto, tenha assim uma duração menor do que o normal. Normalmente eu consegui aqui 2 horas de duração, mas se você fizer alguns ajustes aí para ter uma economia maior de energia, você consegue esticar ele para as 3 horas. Desempenho é o segundo diferencial desse notebook em relação à concorrência. Se você quer um dos notebooks mais potentes do mercado, hoje você tem que ir de Avel. E você deve estar se perguntando como é que ele tem um desempenho acima da média se ele tem uma configuração semelhante à da concorrência. Aqui a gente tem um segredo, pessoal. Ele tem um power acima do recomendado pela Intel. Normalmente os fabricantes usam 45 watts ou menos, já que a refrigeração costuma não segurar. Aqui a Avel colocou um power de 55 watts o tempo todo, independente do que você está fazendo, né? Seja jogando, seja renderizando. E além disso, ele vem com undervolt de fábrica, que faz com que ele fique com resultados ainda melhores. Como eles colocaram um undervolt aqui de menos 50 mV, pessoal, tem espaço ainda para você colocar um undervolt maior e ter ainda um desempenho melhor e temperaturas menores. E é muito fácil você fazer undervolt nos notebooks da Avel, basta você entrar na BIOS e mudar para o valor aí que você deseja. Claro, tem que ser um valor seguro, né? Como eu já ensinei aqui para vocês várias vezes. Como a gente tem aqui um processador final H, eu recomendo que vocês usem aí menos 125 mV, que deve ficar estável. Aí basta você salvar e aproveitar. Não precisa de programa, não precisa de nada, pessoal. É só alterar, salvar e começar a usar. Mas para não falarem que eu estou trapaceando por estar aumentando o undervolt, eu rodei todos os benchmarks do jeito que ele veio de fábrica. No CSGO ele já mostra como o power maior do processador faz a diferença, já que CSGO é um jogo extremamente dependente do processador. Ele conseguiu quebrar a barreira dos 300 de FPS e se tornou o melhor notebook para CSGO que eu testei aqui no canal. No restante dos jogos, ele também foi melhor que outros notebooks dessa categoria, inclusive melhor que outros notebooks com a RTX 2060. Em renderização, ele também fica entre os melhores. E se você quiser aumentar o undervolt, ele vai conseguir ainda empatar com o Lenovo Y540, que tinha a posição de primeiro lugar. E aí, os dois ficam empatados como os melhores notebooks aí para uso profissional, para quem precisa muito de processador. E hoje eu estou fazendo a estreia de mais uma funcionalidade para vocês aqui no canal. Agora eu estou com um sensor de consumo de energia, pessoal. Então todos os notebooks terão o consumo de energia monitorado durante os jogos. Isso vai ser bem útil para ter uma ideia se a fonte está batendo ou não o teto de sua potência. Mas lembrem que não é a melhor forma de fazer esse tipo de teste, porque como o consumo é medido direto da tomada e as fontes não têm 100% de eficiência, esse valor, pessoal, não vai ser o valor real, ele vai ser próximo, né, do real. Então ele vai ser útil, mas assim, para a gente ter um norte do que está acontecendo. E apesar de ter uma fonte de 180 watts, eu não tive nenhum problema relacionado a descarregamento da bateria aqui, pessoal, mesmo usando vários periféricos USB, né? Para quem não sabe, quando o notebook descarrega a bateria enquanto você está jogando, é porque a fonte não está fornecendo energia o suficiente para você conseguir jogar. Como vocês devem ter percebido, o G1750 tem temperaturas altas no processador, que fica na casa dos 90 graus em jogos pesados. Mas calma, pessoal, que isso pode ser facilmente resolvido. E vocês também têm que lembrar que ele é um notebook que tem um power mais alto, né? Tem uma potência maior, então é natural que ele seja um notebook que esquenta mais. A primeira forma de resolver, e a mais óbvia e mais fácil, pessoal, é fazendo um undervolt maior, né? Como eu já falei aqui para vocês, é muito fácil de fazer, então eu não vejo problema nenhum para assim nenhum usuário ter dificuldade com isso, né? Mas quem não quiser mexer com essas coisas tem uma solução mais fácil ainda, que é alterando o modo de desempenho do notebook. Você faz isso apertando o botão do lado do botão de ligar. Apertando esse botão, você alterna entre os 3 modos diferentes de desempenho. O primeiro modo, que foi também o modo que ele veio de fábrica, foi o modo turbo, pessoal. Nesse modo, o processador fica com a potência toda liberada, mas caso a temperatura fique muito alta, ele automaticamente reduz o power do processador para casa dos 30 watts. O segundo modo é o modo game, pessoal. Nesse modo, o processador fica com o power liberado para 55 watts o tempo inteiro. Esse é o modo aí para o pessoal que quer a potência máxima do notebook, tá? E você também pode aumentar a velocidade das ventoinhas se você quiser. Mas se você pretende usar nesse modo o tempo inteiro, eu recomendo que você faça o undervolt lá na BIOS.
já que foi nesse modo que ele atingiu as temperaturas mais altas. O terceiro modo é o modo Office. Nesse modo ele limita o processador em 35 watts o tempo inteiro. É um modo legal, pessoal, para você reduzir a temperatura caso você ache que está muito alto. E eu recomendo muito que vocês experimentem sempre esse modo, porque muito jogo não vai ter impacto nenhum no seu FPS você limitar o processador em 35 watts, tá, pessoal? Isso não sou eu tentando esconder a temperatura desse notebook, tá, pessoal? É só uma questão de você até economizar energia, porque não adianta nada você ficar com seu processador com o power no máximo se não está fazendo diferença nenhuma no seu jogo. E falando em barulho, ele fica bem na média em relação aos outros notebooks dessa categoria, pessoal. Ele não chegou a me incomodar nem quando eu coloquei as ventoinhas no máximo, tá? Ele ficou aí bem mais ou menos na média. E ele também não ficou com o teclado quente durante os jogos. E comparando com os notebooks que eu citei no início do vídeo, pessoal, o Lenovo Y540, Dell G5, Helios 300, Odyssey 2, enfim, ele perde na construção e também no som. Na verdade, no som ele nem perde tanto, fica bem próximo em relação a alguns desses aí. Mas na construção, pessoal, ele realmente assim vai ter uma diferença maior. E se isso é um problema para você, aí eu recomendaria que você dê uma olhadinha nos modelos da Avel que tem corpo em alumínio. Mas no restante dos pontos, ele vai ser equivalente ou melhor. Se você está assistindo esse vídeo logo na semana que ele foi liberado, a Avel está com preço promocional para essa versão aqui, pessoal, do G1750 e também outros notebooks. Ele está saindo por R$6.000, que é um excelente valor, levando em consideração o que ele oferece e também ao valor da concorrência. Então está um valor sim muito bom. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link e lá também tem o link para a nossa comunidade de promoções boletando.com. Quem acompanha a nossa comunidade já está sabendo dessa promoção, já tem um tempinho. E se você não curtiu essa configuração, a Avel tem outras configurações até mais baratas. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links. E eu conversei com eles em relação aos pontos que podem ser melhorados, tá, pessoal? A Avel é uma das poucas empresas que eu tenho facilidade de conversar, né? Eles são bem abertos às sugestões. E quem me acompanha sabe que eu já tive um problema com a Avel antes relacionado à aplicação da pasta térmica. E eles me informaram que foram adicionadas mais etapas no processo de fabricação para assegurar que as máquinas estão saindo com pasta térmica aplicada de fábrica, tá, pessoal? E também foi adicionado um novo teste de qualidade para verificar se a temperatura está conforme a média. Outro ponto que eles melhoraram foi em relação ao suporte. A Avel agora oferece assistência técnica domiciliar, então dependendo da cidade que você mora, eles já estão atendendo. Então, em resumo, pessoal, se você quer o melhor desempenho possível, a melhor tela, conectividade diferenciada e todo tipo de configuração para escolher, a Avel está com uma das melhores opções do mercado atualmente. Eu vou ficando por aqui, um abraço.